ta'ala. A Ele louvamos, só a Ele adoramos. E rogamos a Ele, a Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, a paz e as bênçãos ao mensageiro de Deus, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviado como selo da profecia e último dos mensageiros. Vamos citar hoje mais um dito, mais um hadith, mais uma palavra, mais um texto do mensageiro de Deus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse texto é narrado por An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, no qual ele diz assim: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabahatun la ya'lamuha kathirun minan nas. Disse assim: o lícito é claro, al-halal bayyin, o lícito é claro, aquilo que é permitido é claro, wal-haramu bayyin, e aquilo que é ilícito, aquilo que é proibido, aquilo que é pecado, bayyin, é claro também. Wa baynahuma, e entre esses dois, ou seja, entre o lícito e o ilícito, entre o permitido e entre o proibido, há assuntos duvidosos. Wa baynahuma, e entre os dois, umurun mushtabahat, existem assuntos duvidosos. E esses assuntos duvidosos não são conhecidos por muitas pessoas. Portanto, temos aqui a classificação de 3 assuntos. O lícito, o permitido. 2, o proibido, aquilo que é ilícito. Esses 2 são claros, são conhecidos por todo muçulmano. Todos nós conhecemos aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, aquilo que é proibido. No geral, conhecemos esses assuntos. E aí, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita uma terceira classe, que é aquilo que é duvidoso. Ou é duvidoso por você não conhecer aquilo com exatidão, com clareza, ou é duvidoso porque, por exemplo, algo pode ser permitido, mas você não sabe se esse assunto, que é o teu assunto hoje, esse assunto que você precisa determinar se é permitido para você ou não, esse assunto é exatamente aquilo que é halal ou haram. Então, aí tem aquelas coisas duvidosas. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz assim para nós: então, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Aquele que evitar aquilo que é duvidoso, então vem o conselho agora, você deve evitar aquilo que é duvidoso. Então, aquele que duvidar aquilo que é duvidoso estará a proteger a sua religião e a sua honra. E aquele que cair naquilo que é duvidoso estará a cair naquilo que é proibido. Waqa'a fil haram. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu um exemplo. Deu um exemplo que é o exemplo da pessoa que está a caminhar num território, num local, e ele deve evitar o limite, a fronteira. Então aquele que não evitar esse limite e pisar naquilo que é da pessoa que é seu vizinho, ele estará sujeito a cair nesse lugar. E aí citou o exemplo do rei que tem uma demarcação. Então, se você vai com o seu rebanho no limite dessa demarcação, o seu rebanho acabará por pisar aonde não é permitido. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. Então, como aquele que está com o seu rebanho e ele não respeita aquele limite, acaba por cair nele. Enfim, esse texto, muitos sábios citaram a importância dele. E muitos sábios citaram que toda a religião se baseia em 3 textos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E há entre os sábios quem citou outros textos, outros 3 ou 4.
O básico dessa frase que a gente quer citar é a seguinte: olha, todo o Islã, toda a religião se baseia em 3 textos. Se você prestar atenção nesses 3 textos e dominá-los e segui-los com exatidão, você estará seguramente a seguir a religião de Deus. O primeiro texto é um que a gente já citou, Innamal a'malu binniyat, que fala sobre a intenção. As obras são determinadas pelas intenções. Olha, então nós devemos dominar e nos preocupar com o assunto da intenção que está dentro do coração. O segundo texto, disseram, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Aquele que inventar nesse nosso assunto, ou seja, no assunto da religião, da crença, da adoração a Deus Altíssimo seja, aquilo que não é da religião, quem inventar algo nesse nosso assunto, aquilo que não é desse assunto, que não é da religião, fahuwa rad, será recusado. Ou seja, primeiro ponto é a intenção. Segundo ponto, termos a atenção de seguir somente aquilo que é da religião, sem aumentar ou diminuir da religião em nada. E aí o terceiro texto e o terceiro assunto, o terceiro ponto, citaram esse texto que diz Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Olha, o lícito é claro e o ilícito também é claro. Ou seja, primeiro você tem a intenção. 2, você não adiciona na religião nada que não faz parte dela. Número 3, você deve ter pleno domínio e conhecimento daquilo que pode e daquilo que não pode, daquilo que é permitido e daquilo que é proibido, e deve também prestar atenção às coisas duvidosas para que você proteja a tua religião, para que você proteja a tua honra dentro da religião também. Enfim, no fim desse texto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conclui falando sobre um assunto muito importante também que tem a ver com aquilo que é lícito e ilícito. Quem é que vai seguir aquilo que é lícito e ilícito? Quem é que vai prestar atenção para fazer, para seguir em sua vida somente fazendo aquilo que é permitido, e aquilo que não é permitido, que é proibido, ele irá deixar, abandonar? Quem? Aí ele diz assim, Ala wa inna fil jasadi mudghah. Olha, no corpo há um órgão, há um pedaço de carne, ou há um coágulo. Idha salaha, salaha al-jasadu kullu. Se esse órgão estiver bem, todo o corpo estará. E se esse órgão estiver corrompido, todo o corpo também estará corrompido. Ou seja, esse é o cérebro do seu corpo. Ele envia as ordens a todos os outros órgãos do corpo. Aí ele disse o quê? Ala wa huwa al-qalb. Esse órgão é o coração. E não queremos dizer com o coração exatamente, materialmente, aquele pedaço de carne, o coração mesmo, que bate, que é vermelho e tal. Mas aquilo que está dentro desse coração, de crença, de confiança em Deus, de honestidade, entre outras qualidades. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para você o seguinte, olha, dentro do teu corpo tem um órgão. Se esse órgão estiver bem, todos os outros órgãos estarão. Se não estiver bem, se estiver corrompido, também todos os outros órgãos estarão corrompidos. Este órgão é o coração. Então, devemos tratar desse coração, ter nesse coração tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, de crença. E o contrário da crença, não ter no nosso coração a descrença ou a hipocrisia. Ter no nosso coração a boa intenção, o contrário disso, a má intenção. Ter confiança, ter o amor a Deus Altíssimo seja, em primeiro lugar, depois ao seu mensageiro, que a paz de Deus esteja com ele, e às pessoas boas, e assim por diante. Então, esse é mais um texto dos textos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele nos ensina que o permitido e o proibido são conhecidos, e aquilo que é desconhecido por você, ou você tem dúvida, você deve se distanciar disso. E ainda nos ensina que no nosso corpo temos o coração, que é o líder de todos os outros órgãos. O líder dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas mãos, dos seus pés, do órgão sexual, de tudo aquilo que você tem de órgãos no corpo,
Quem comanda tudo isso? Antes do cérebro e antes de você pensar em fazer, o teu coração, dependendo daquilo que tem dentro do teu coração, de coisas boas, de qualidades como a crença, a fé, a confiança, a honestidade, o amor a Deus Altíssimo seja. Então, é muito importante a gente lembrar desse texto, escrevê-lo, estudá-lo e dominá-lo, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.